Boa tarde, com essa vista aqui maravilhosa, desse cantinho acolhedor. Sempre faço os nossos vídeos com a parede branca atrás, então resolvi mudar um pouquinho hoje. Como prometido, a gente vai fazer um vídeo agora falando sobre o que é osteopatia, quais são as indicações e os benefícios da técnica, tá? Então, a osteopatia, ela nasceu em 1874, através de um médico americano, Dr. Andrew Taylor Still. E a osteopatia é um meio de tratamento e diagnóstico, tá? Em que a gente faz uma avaliação osteopática para poder detectar possíveis disfunções no corpo da gente, que essas disfunções vão acarretar em uma sobrecarga em outras regiões, né? Então a gente fala na osteopatia de regiões com pouca mobilidade, né? Uma hipomobilidade, e regiões compensatórias que vão aumentar essa mobilidade, gerando uma sobrecarga na região ou em regiões próximas, que é o que vai acabar gerando as dores e os sintomas, tá bom? Então a osteopatia, ela possui 4 leis, e essas leis, elas regulam a osteopatia, né? Todo estudo, todo o diagnóstico e tratamento que a gente faz. Então, assim, a gente tem a lei, por exemplo, que a estrutura governa a função, ou seja, como se fosse assim, a estrutura, vamos trazer como exemplo aqui, se você tem um problema na mecânica, na biomecânica de qualquer articulação, não tem como a função, ou seja, o movimento daquela articulação ser completamente saudável, tá? Então, assim, a gente tem a lei que a estrutura governa a função. A outra lei que a gente tem é da unidade do corpo, ou seja, o corpo da gente é único, tá totalmente interligado. Isso também vai trazer pra gente algumas questões de que, por exemplo, não existe um problema isolado no ombro, por exemplo. Então, assim, o que existe é essa unicidade. O que acarretou essa dor no ombro, vamos supor. Então, assim, a unidade do corpo direciona a gente para um tratamento realmente global. A gente sabe que em algumas áreas da fisioterapia, né, a gente trabalha simplesmente em cima do sintoma, né? Então, se a dor do paciente é no ombro, a gente vai tratar, avaliar o ombro do paciente. E com essa lei da osteopatia, a gente realmente consegue perceber essa totalidade, essa globalidade, essa unicidade do corpo humano. Então, o sintoma pode ser na articulação do ombro, mas a causa, a disfunção, pode estar à distância, tá? Então, a unidade do corpo, e como a gente falou, a estrutura governa a função. A terceira lei é uma lei já bem conhecida, já falei um pouquinho a respeito, né? Quando eu fiz o vídeo sobre a microfisioterapia, que é a lei da autocura, ou seja, o nosso corpo, ele tem a capacidade de se adaptar, né? Então, essa capacidade adaptativa que o corpo da gente tem vai fazer com que a gente consiga sofrer determinados traumas, estresse no corpo da gente, mas o próprio corpo tem a capacidade de se autorregular e encontrar o que a gente chama de homeostasia, que é esse equilíbrio corporal, tá? E a quarta lei seria a lei da artéria, ou seja, se você não tem uma boa vascularização no local, não tem como você ter uma recuperação 100%. Então, por mais que você tenha essa dor no ombro, você faça técnicas que podem melhorar a mecânica da articulação, liberar a musculatura que está ali, os ligamentos, enfim. Por mais que você trate tudo isso, se você não libera o trajeto, né, a vascularização para essa região, aquela região não tem como ficar 100%, porque é a partir da circulação que a gente vai trazer nutriente para a célula. Então, se você não tem uma boa perfusão sanguínea, você pode ter um acúmulo de catabólitos, que são como se fosse a sujeirinha, que a célula não quer mais e ela secreta isso. Se você não tem o oxigênio para chegar e limpar isso daí, você tem um acúmulo desses catabólitos, tá? Que é o que pode formar ponto gatilho, gerar dores também.
Então, a lei da artéria aí nos mostrando a importância de também trabalhar a parte vascular. Então, assim, um bom conhecimento, né? A osteopatia, ela está baseada nesse conhecimento de anatomia e fisiologia. Então, se você realmente tem o conhecimento de toda a estrutura, de quais são a parte nervosa, quais são os nervos que estão chegando, porque muitas vezes na fisioterapia a gente tem uma tendência a trabalhar primeiramente o músculo, né? Então, assim, a gente vê muitos fisioterapeutas que vão tratar uma dor e que mexem primeiro na musculatura. Só que o músculo, gente, como se fosse a última coisa que a gente vai precisar mexer. Como é que está a inervação desse músculo? Porque se você trabalha o músculo, mas não melhora, não libera a parte da inervação ou da vascularização, esse músculo pode acabar voltando a ter o espasmo ou a manter aquela determinada lesão, tá? Então, assim, o conhecimento grande da anatomia e da fisiologia, né, e uma boa avaliação osteopática vai direcionar esse tratamento e vai poder realmente trazer um bom resultado, um resultado mais efetivo para o problema do paciente, tá? Então, assim, vou trazer um exemplo, certo? Para vocês tentarem compreender um pouquinho de como a gente trata com a osteopatia, certo? Na osteopatia a gente fala muito de cadeia de lesão, certo, gente? Então, assim, o que naquele corpo não está funcionando tão bem, que gerou uma cadeia de adaptações e possivelmente disfunções que sobrecarregou uma determinada região, tá? Então vamos trazer como exemplo um paciente, já que eu tô falando de dor no ombro, vamos lá. Um paciente que chega com dor no ombro, tá? Então, assim, na osteopatia a gente vai tentar detectar qual foi a causa primária. O paciente muitas vezes vai chegar com os exames de imagem realmente mostrando lá, tem uma tendinite, uma bursite, algum problema realmente diagnosticado no ombro. E por conta disso, obviamente, o paciente chega com dor. Só que a osteopatia, ela vai muito além dessa imagem. Então, assim, o que nesse corpo não estava funcionando muito bem, que ocasionou essa sobrecarga na articulação do ombro, gerando sim esse desgaste que foi detectado com o exame de imagem e consequentemente essa dor que o paciente tem, esse processo inflamatório que gera dor, tá, gente? Então, assim, vamos trazer alguns exemplos do que pode estar acontecendo aí. Já que eu falei, né, a osteopatia, ela está dividida para estudo, digamos assim, né, já que na sessão a gente não divide dessa forma, mas para estudo a gente divide a osteopatia em 3 partes, que seria a parte da estrutura, né, a parte da víscera, o funcionamento visceral e a parte do crânio, né, toda a questão craniana aí envolvendo algumas disfunções que a gente tem. Então, para estudo, a osteopatia ela é dividida nessas 3 partes. E aí vamos trazer aqui, voltando para o exemplo, essa dor no ombro. O que pode estar acontecendo para o paciente ter essa dor no ombro? Então, como eu falei, a gente tem o crânio da gente, a gente tem essa ligação, né, do crânio com a própria coluna. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui é a base do crânio, tá, gente? Que é esse ossinho daqui de trás, que é o occipital. Então, é como se estivesse dessa forma daqui. Então, o que acontece? A gente pode ter uma disfunção no crânio, gerando uma sobrecarga nas articulações da cervical, tá? E se vocês perceberem, essa partezinha em vermelho é a parte da artéria, tá? A parte da circulação. E a gente tem essas partezinhas amarelas aqui, que é a parte da inervação, tá? Então, voltando, se você tem, vamos supor, bateu sua cabeça, caiu da escada, teve qualquer tipo de trauma no crânio, isso pode acabar afetando,
né, por uma cadeia, por isso que eu falei de cadeia lesional, uma cadeia lesional descendo, né, essas adaptações, você pode acabar gerando uma sobrecarga nas vértebras cervicais. E como a gente tem, não sei se vocês vão conseguir ver aí, aqui dentro a gente tem a nossa medula, né? A gente tem um canal medular por dentro dessas vértebras, passando por dentro dessas vértebras. Então, da medula a gente tem as nossas raízes nervosas, tá? Que são essas partezinhas que eu mostrei. Então, vamos lá. Se você tem um problema no ombro e você teve essa cadeia que eu te falei, um trauma na cabeça, gerando essa adaptação aqui na cervical, e da cervical saem as raízes nervosas que vão inervar o complexo do ombro, você pode sim desenvolver uma dor nessa região do ombro por conta de um mecanismo de trauma no crânio, tá? Então, a gente tem uma cadeia descendente de adaptação, certo? E outro exemplo vamos supor, não tenho aqui, mas a gente tem um entorse, a gente andando torceu o nosso pé. A gente pode ter uma cadeia ascendente de adaptação, ou seja, existem musculaturas, tá? E também estruturas que vão estar comprometidas por conta dessa entorse de tornozelo, e a gente pode ter adaptações na região do quadril, da pelve, certo? E também músculos que saem do quadril e vão para o ombro, né? Um músculo que eu tô falando, falei no plural. Então, a gente pode ter um problema de dor no ombro por conta de um entorse de tornozelo, por exemplo. Então, perceba que a osteopatia, ela trata as possíveis causas. Então, com a avaliação osteopática bem detalhada, né, e com esse conhecimento que eu falei da anatomia e da fisiologia, a gente vai poder diagnosticar e tratar. Então, muitas vezes a gente trata o ombro, mas o problema realmente não está ali, naquela região, tá, gente? Então, um videozinho aí só para poder esclarecer e vocês terem um pouco da noção do que a osteopatia pode fazer, certo? Além do sistema visceral, que eu ainda não falei nesse vídeo, mas a gente pode fazer um outro vídeo falando a respeito das possíveis compensações que o mau funcionamento visceral pode gerar no sistema músculo-esquelético, tá bom? Então, esse foi o primeiro vídeo, a gente grava outro depois, tá certo? Então, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da osteopatia, vocês podem mandar mensagem, direct, e eu vou estar esclarecendo, fazendo outros vídeos depois também, tá certo? Então, acompanhe no IGVT, no IGTV, no IGTV e também no canal do YouTube os nossos vídeos, tá bom? Beijo, até a próxima!